Opa, vai que deu aqui. Bom, deixa no... Se possível olhar o esquemático, né? Enquanto eu passando o detalhe lá. Então, tá demorando a armar o negócio aqui no Meet, vai, por quê? Ah, boa tarde, ó. Ué, pedi pra gravar. Aqui apareceu que já está gravando. Não, agora que armou. E estava Isso. aparecendo, né? Ok. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui no curso técnico de automação e controle, FMG, terceiro ano. Vamos discutir o software DeepTrace. Então, temos aí um esquemático, tá certo? Um esquemático que é referente a um circuito chamado inversor, né? Isso aí é igual, já comentei várias vezes para vocês, o Proteus é um software muito bom para fazer simulação, certo? Ele é muito bom. O Proteus tem o PCB dele, porém eu tenho algumas certas críticas para fazer em relação ao PCB dele. Então, das ferramentas que eu acredito que sejam mais interessantes para você desenvolver PCB, o DeepTrace realmente está à frente nessa parte aí. Ele permite umas considerações mais interessantes que o Proteus, porque o Proteus tem o PCBD, o PCBD chama Ares, tá? Mas, particularmente, tem algumas críticas que eu tenho que fazer em relação ao software. Apesar, o Proteus, o software é maravilhoso, tá? Mas o Ares eu tenho umas críticas a fazer. Então, o DeepTrace, ele consegue fazer esse roteamento, tá? Da PCB, a gente gera o esquemático, depois que a gente faz o esquemático, a gente gera PCB. Depois que gera PCB, aí a gente gera um arquivo chamado Gerber, e com esse arquivo Gerber você manda para qualquer fabricante, eles fazem a placa de circuito impresso. Tá? Então o objetivo da gente é exatamente gerar o Gerber, porque a gente vai fazer uma simulação de compra na China. Tá? Então vamos verificar então. Então o que seria o esquemático? Então o objetivo é pegar esse desenho que está aqui e transferi-lo para o DeepTrace. Então temos aqui o Schematic Capture. Então ele tem, o DeepTrace ele é 4 softwares, tá? Ele tem a parte esquemática que é para fazer o desenho esquemático, o PCB layout, ou seja, você tem que fazer o schematic para o schematic mandar as informações para o PCB layout para você poder fazer a placa de circuito impresso, tá? Tem jeito de fazer a placa de circuito impresso sem fazer o esquema? Tem, mas só que isso aí você está correndo o risco de fazer a placa errada. Então não, você faz o schematic primeiro, ele corrige todos os erros de ligação que você tiver que fazer nessa parte do esquemático, confere ligação. Depois que tiver tudo ok, ele prepara para você poder fazer no editor PCB. Tá? Esse componente ético aqui é para você criar componentes, tá? Porém hoje existe uma página na internet chamada Snap EDE, ele é uma página que vários fabricantes estão patrocinando, onde estão uniformizando exatamente a criação de componente. Então, hoje, inserir componentes novos é uma tendência que deve diminuir, mas era uma coisa muito comum. Quando eu trabalhei na Nansen, né, quando eu trabalhei também na VMI Philips, a gente tinha que desenvolver componentes, tá? Então, agora, com essa página de criação de componentes, né, compartilhado, né, isso aí já, digamos que facilitou bastante. E aqui tem um pattern édito que ele é o footprint, né? Isso aqui é para fazer o silk da placa, como é que o componente é visto no silk da placa. Tá? Então, esses dois aqui não serão aprendidos no nosso curso, certo? Será discutido no nosso curso apenas os dois de cima aqui. Tá bom? Então, vamos fazer o primeiro de cima. Se a gente não conseguir terminar nessa etapa a confecção do PCB Layout, isso fica o próximo trimestre, mas aí a gente já vai começar com a parte de programação, né? Com a parte do ladder também, e a gente vai utilizar o microcontrolador também. Então, tá aqui, ó. O objetivo é fazer esse esquemático aqui no DeepTrace. Então, você clica no botão vermelho, que é o Schematic Capture, tá? Eu vou tirar o desenho aqui, vou deixar na outra tela aqui. Bom, começando aqui na parte do DeepTrace, primeira coisa que o pessoal deve estar observando é que eu deixei o fundo branco aqui, tá? Eu particularmente eu gosto do fundo branco. Porém, ele normalmente ele vem
na cor negra, né? Então, para trocar a cor do fundo, eu vou colocar em branco também, porque eu estou passando uma aula remota, fica mais fácil de enxergar. Você pode vir aqui em View, e você tem aqui Colors, tá? Então, em Colors aqui, ó, tá aqui, White, né, fundo branco. E aqui tem um fundo negro, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, do jeito que ele vem, tá? Quando você instala a primeira vez, ele vem desse jeito aqui. Você pode trabalhar do jeito que você achar conveniente, tá certo? Porém, nas minhas aulas, eu vou adotar o fundo branco aqui. Isso seria a primeira configuração. A gente tem também uma parte, dependendo do seu computador, seria interessante você deixar ou em Direct 3D ou OpenGL, porque isso tem a ver muito se você está rodando o software, por exemplo, num laptop ou rodando aí no computador que tem uma placa mais avançada, tá certo? Então, isso aqui só testando mesmo, não tem como fechar, garantir o funcionamento, não. Você testa, se a imagem estiver ficando ruim, né, a primeira vez que você testou, você troca exatamente o Graphics Mode aqui, tá? Aí você fala assim, opa, agora eu entendi, aí fica melhor. Então, as configurações duas básicas, primeiro, para funcionar o software, seria exatamente o Graphic Mode e o Colors. Pronto. Então, aqui a gente já praticamente já pode trabalhar com o software. O que nós temos aqui? Aqui nessa parte em branco, tá com esses pontinhos aqui que chama grid, né? Aí eu estou com o mouse, tá certo? Eu estou pegando o scroll wheel do mouse, né? Que é exatamente aquela rodinha, né? Do mouse. Então, à medida que eu giro, eu consigo dar o zoom, tá vendo aqui, ó? Eu consigo melhorar a visualização. Aqui, na parte esquerda, existem as bibliotecas de componentes. Então, é aqui que eu vou procurar o componente para inserir esse componente exatamente na área de trabalho aqui, tá? E aqui no meu lado direito, existem as propriedades dos componentes, né? É aqui que eu insiro os valores, é aqui que eu visualizo melhor as características do que está sendo feito de esquemático. Então, eu tenho que trabalhar tanto com a coluna da esquerda e observar bastante a coluna da direita, tá? Bom, quando eu estou mexendo aqui exatamente no Zoom, eu estou verificando que apareceu uma legenda. Legenda não, apresentou aqui exatamente o formato de desenho. Então foi por isso que vocês tiveram aula de desenho, né, lá no primeiro ano. Então todo desenho que vocês forem fazer, gente, precisa de ter margem, sem exceção, tá? Então pode ser que a primeira vez que você está utilizando o software, ele não tenha essa margem. Então, como é que você insere a margem? Você vem aqui em File, né? Eu estou usando a versão em inglês, tá, gente? Quem tiver com a versão em português, não tem problema nenhum, não. Aí está escrito arquivo, tá? Inclusive o Deep Trace, ele tem em português também. Você pede lá em propriedades. Tem uma parte que chama propriedades, você consegue trocar a língua aqui. Tá. Bom, depois eu explico isso aqui para a gente não perder. Mas tem jeito de você passar ele para português, tá? Não tem problema nenhum, não. Bom, então aqui em File, que seria arquivo, eu tenho exatamente títulos e sheet setup. Então, ele é exatamente a configuração dessa margem e a inserção de legenda aqui. Então, eu vou clicar nele aqui, ó. Cliquei, pronto. Tá aí, ó. Então, todo mundo sabe o que é folha A4, todo mundo sabe o que é folha A3, você tem que configurar o tipo de folha que você quer. Você quer folha A3, A4. Inclusive, todo mundo também sabe que aqui a gente está observando no formato paisagem, né, que seria o deitado. Né? E se a gente tiver exatamente em pé, a gente estaria verificando o formato vertical, que seria o formato retrato. Isso também é configurado aqui, ó. Como é que a gente troca? Você vem aqui em Border, in Size. Então, aqui, ó, Sheet Size. No Sheet Size, lá, tá 3, tá vendo? Ó? Então, se eu clicar aqui, ó, A4, ele vai ficar menor, ó. Bato OK. Ele pergunta, você tem certeza que você quer fazer isso? Sim, quero. OK. Lá, ele diminuiu. Tá vendo? Ó? Então, ele pulou do maior, que era A3, para o A4, tá? Então, eu estou comentando isso, porque dependendo do seu desenho, você vai ter que jogar ele para A3, para A4, para caber mais componentes. Isso vai ser uma coisa bastante comum no simulador de presença. Eu já deixei as atividades para vocês hoje, já estão publicadas lá no Ava lá. Então, o grupo que fez o
o trabalho no simulador de presença do Proteus, agora vai ter que fazer ele no Deep Trace, tá certo? Então, pela minha experiência, você vai ter que colocar o formato A3, tá? Pela minha experiência, tá? Bom, aí precisa de colocar a legenda, tá? Então, onde é que você coloca a legenda aqui? Você vem aqui no File, tá? Sheet Setup. Aí você tem aqui, ó, o Title Blocks, tá? Então, o Title Blocks, o que que ele coloca aqui de observação? Gente, top é a parte de cima, tá? E essa palavra top aqui também vai ser muito comum também na placa de circuito impresso, porque a gente tem os componentes que ficam no top, né? Ficam na parte de cima. Mas aqui ficou por coincidência, você tem a legenda aqui que fala top, que será a parte de cima, e bottom, que seria a parte de baixo. Então você pode colocar a legenda de 4 maneiras. Você pode pôr a legenda aqui, 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 que é o que vocês aprenderam, ou pode colocar em cima. Eu vou só habilitar aqui para vocês verem de curiosidade, tá? A legenda que a gente vai adotar é essa ADT3 aqui, ó. Fica bastante legal. Deixa eu só habilitar Ô, todos. professor, com aquelas Sim, configuração de A3 e A4 já aparece a borda? Porque para mim não apareceu. não apareceu a borda? Ah, tá. O Você meu vem tá o aqui. fundo preto, mas era suposto aparecer uma borda branca, né? Sim, você tem que colocar aqui, ó, Display Ah, Titles. tá. Entendi. Deu certo aí? Agora deu, agora deu. Tá Obrigado. ótimo, sem problema. Ô, gente, outro detalhe, podem interromper a aula aí do igual. Tá falando com quem aqui, por favor? Desculpa, eu tô com outra João. tela aqui. Tá, o João perguntou aí, pode fazer sem problema nenhum, tá? Outra coisa, a aula tá gravada, vai poder voltar de novo, não tem problema nenhum, não, tá, gente? Então, aqui, ó, a gente colocou, nossa, Elton, 4 legendas, lógico que você vai adotar uma. Você falar que eu trabalhei num lugar que tinha 2 legendas, tinha legenda tanto no bottom como no top também, tá? Aí o pessoal pergunta, mas para que legenda do lado esquerdo? Pessoal, só para entender, os países árabes, eles escrevem diferente da gente, né? A gente escreve da esquerda para a direita, tá? Então você fala assim, ó, meu nome, não sei o que, você vai escrevendo desse jeito. O árabe é o contrário, não sei se o pessoal sabe, o árabe escreve da direita para a esquerda, tá? Então, quando ele escreve da direita, a legenda fica do lado de cá. Então, como isso aqui é um software que ele pode ser utilizado no mundo inteiro por qualquer país, então os países de ordem árabe, eles colocam a legenda do lado de cá. Então, esse é um software que quer vender para qualquer pessoa no mundo, então, logicamente, ele habilita isso aqui. Mas aqui no Brasil, a gente coloca na legenda ou no top ou no bottom. Tem fundamento deixar o top e o bottom? Tem fundamento sim, tá? Porque às vezes, quando você está trabalhando a nível de documentação, às vezes você quer procurar a parte de baixo, às vezes você está desfolhando a parte de cima. No nosso caso aqui, vamos deixar somente a legenda na parte de baixo, porém eu quero deixar claro que eu já trabalhei em empresas que têm legenda nos dois, tá? Isso aí é uma coisa que depende onde você vai trabalhar, tá? Então não existe padrão, somente embaixo, somente em cima, não. Isso aí não é totalmente fixo, não. Pelo menos na área de desenho eletrônico. Se na mecânica o pessoal já é mais tradicional, aí é outro detalhe, sem Ô, problema. professor, na hora de selecionar o tipo de legenda, você escolheu qual? ADT A3. Você tem aqui o ANSI, ISO, ADT3A4. Valeu. Jóia. Tá, então, para desabilitar, você põe o none, tá vendo? None, e só habilita esse aqui. Pronto. Pessoal, todos os trabalhos daqui até o final do ano, eles têm que ter margem e tem que ter legenda. Sem exceção, tá certo? Isso aí é um documento, né, é um documento. Então a gente tem que trabalhar do jeito correto, sem exceção, tá bom? Então agora que a gente já configurou a margem e a legenda, né, as informações, como é que vai fazer aqui, inserir, a gente vai aprender daqui a pouco. Então tá aqui, ó, eu peço o pessoal ficar, por exemplo, com o smartphone, ou você tem alguma tela do computador que você quer aberto, que eu passei isso no grupo de WhatsApp. Tá no WhatsApp aí, gente? Tá. Tá no WhatsApp. Tá? Então eu peço, pessoal, acompanhar isso no grupo de WhatsApp.
E vamos aprender a fazer a mesma coisa aqui. Então, olha só, o Proteus, ele simula, tá? O Proteus, ele é muito inteligente. Você põe um componente, ele verifica. Eu acredito que depois que vocês fizeram aquela simulação com o circuito astal, monestal, vocês ficaram assim, gente, que coisa legal, né? Eu joguei equações que desenvolveram determinado circuito, o Proteus calcula aquilo tudo, né? Tem gente que variou resistência, variou capacitância, obteve valores diferentes. Aquele gente, não é nem 3% que o Proteus é capaz de fazer. Tá? O Proteus, a nível de simulação, ele faz coisas inacreditáveis. Então, a gente vai amadurecer isso aí, tudo certinho, é só dar uma questão de tempo. Já nas próximas aulas, quando chegar no segundo trimestre, a gente vai fazer um programa ladder, tá certo? A gente vai exportar esse programa ladder para dentro de um microcontrolador e vocês vão ver a simulação dele dentro do Proteus está funcionando. Tá? Aguardem que vai chegar isso aí certinho. Vocês já começaram a ver ladder lá? A professora Michele ela entrou de licença? Como é que tá? O meu professor Ela tem- chegou. Mas a gente já começou a estudar ladder, sim. Isso. Tá, Elias, como é que chama? Esqueci o cara. Isaac, o professor Isaac. de formação. Ele já começou? Já. No sábado. Então tá, beleza. Então tá bom. Ok, sem problema. Depois eu vou conversar com o Isaac para a gente conversar sobre o trabalho disciplinar com ele. Ok, então, certinho. Então, gente, então a coisa está encaminhando perfeito, tá certo? Então o Isaac está fazendo a parte do ladder. Na hora que vocês aprenderem um pouquinho de ladder, a gente já vai começar a programar microcontrolador com ladder também. Aí o pessoal vai dizer, mas o programação não é com linguagem C? Sim, a gente vai fazer isso depois, mas eu vou mostrar para vocês que tem jeito de você utilizar microcontrolador programando em linguagem ladder. E o trabalho vai ficar bastante legal nessa parte para vocês que vocês estão fazendo. E depois a gente evolui para o C, porque com C dá para fazer muito mais coisas também. Então a gente está fazendo as coisas devagar para exatamente despertar o conhecimento, a parte científica. Todos os trabalhos vão funcionar, vocês podem ter certeza que vai estar tudo certinho. Bom, então vamos aprender a inserir os componentes. Conforme eu falei para vocês, quando eu clico na área, aqui eu estou mexendo exatamente com o scroll wheel do mouse, que é a rodinha, tá certo? Se eu pego o botão direito, eu consigo arrastar a legenda aqui, ó. Estou pegando o botão direito aqui, tá? O esquerdo, eu seleciono alguma coisa, tá vendo? Então, é bastante fácil, ó. Eu posso dar zoom com a rodinha, né, que é o scroll wheel. Eu posso arrastar com o botão direito e posso selecionar com o esquerdo. Então, tá, beleza. Vamos inserir agora. Bom, então, esse circuito aqui, vocês chegaram a ver o amplificador operacional ano passado? Deu tempo? Sim ou não? Vimos. O Deep Trace? Não, o amplificador operacional. Dá, sim. Então, tranquilo. Então, isso aqui é uma configuração chamada inversora, na qual você, injetando um determinado sinal elétrico aqui na entrada, então aqui está num conector chamado J1, né, existe o ganho da relação matemática desses resistores aqui, tá? E a relação matemática desses resistores da entrada, ele já é para mim uma saída, né? Nesse caso aqui, nesse circuito aqui, a matemática seria o R1 dividido por R2, multiplicado por menos 1, do valor da entrada. Então, se aqui entrar 1 volt, 10 dividido por 10 vai dar 1, negativo dá menos 1. Então, se eu entrar aqui com 1 volt, aqui sai menos 1 volt. Se eu entrar aqui com menos 10, aqui sai com mais 10. E ainda está inserido aqui um trimpote nesses dois pinos aqui. Vocês chegaram também a aprender ajuste de offset? Pode comentar sim ou não. Isso não é o relevante para a matéria, Eu acho que ele não chegou a falar, não. Eu acho que me lembre. Tá, tudo bem. É porque quando você compra o componente eletrônico, ele é dopado de silício. Tá? Então ele é feito uma construção, é jogado determinados materiais lá dentro do wafer. E o encapsulamento, que é o vírus terminais do componente, então esse wafer lá, ele sofre uma corrosão química no silício, seria praticamente isso. Então, a inserção desse trimpote aqui, agora vocês já viram o que é trimpote lá no circuito do Astável,
você pode girar o trim-pot aqui para melhorar o equilíbrio interno lá dentro elétrico, tá? Isso para que serve esse se chama ajuste de offset, tá? Isso aqui, gente, foi só uma explicação do circuito. Isso aqui não tem a definição agora da aplicação do DIP3. O detalhe é que quando você estiver na internet, você estiver lá desenvolvendo, então eu estou aqui, por exemplo, com o browser aberto aqui, vocês vão automaticamente verificar, nossa senhora, eu preciso de pegar circuito, display, 7 segmentos, porque vocês, quando for desenvolver, vocês vão ficar curiosos. Aí, ó, de repente vocês chegam lá nas imagens, vocês encontram um monte de esquemático. A internet, ela é muito legal. Ah, tá vendo? Aí, encontrei um esquemático aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, é necessário, sim, gente, que o pessoal estude para entender como é que as coisas funcionam. Aí está a parte eletrônica. Mas uma vez que você entrou lá num site e quem lá está falando assim, opa, eu montei e realmente o negócio funciona, você fica simpatizado com aquele esquemático. Então, igual eu já havia comentado, o esquemático que é feito num software, ele não necessariamente vai ficar igual no outro software. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode verificar que esse desenho aqui, ó, desse 55 aqui, ele é diferente que estava colocado lá no DIP3, é diferente no Proteus. Né? No Proteus ele põe um pino 7 do lado de cá, aí você tem que ligar dando a volta aqui, sabe? Isso acredito quem desenvolveu, você tem que pegar essa ligação e transformar ela do outro jeito, não existe padrão para isso. O que pode garantir é que o pino 3 de um é igual ao pino 3 do outro. Agora, a posição dele no desenho, não existe padrão para isso no mundo. Inclusive, a gente até verifica que em alguns lugares eles colocam o resistor desse jeito. Tá? Você pode ver que o Proteus coloca ele como um retângulo. Tá vendo? Ó? Então, é tudo resistor. Porém, tem uns que desenham na forma de retângulo, tem uns que desenham nesse formato de ondinha. Mas é tudo resistor, tá? Na Rússia é diferente. Na Rússia é 3 riscos. Resistor na Rússia são 3 riscos. Então, uma vez que eu peguei um esquemático russo, eu olhei, eu demorei um minuto para entender que aquele era um resistor. Eu falei assim, que componente é esse? Aí que eu entrei na Rússia e falei assim, ó, o resistor é desse jeito. Então, não existe um padrão, não, mas o circuito eletrônico que está na PCB fica exatamente igual, tá? Então tá aí, ó, vocês vão encontrar muita coisa interessante de esquemático, como é que funciona, né? Você vai poder simular, tá vendo? Isso aqui, ó, esse desenho que tá aqui, ó, por curiosidade, isso aqui é um equivalente ao 555 que vocês viram aqui, ó. Se você quiser montar um oscilador desse jeito aqui, funciona do mesmo jeito, do 555 aqui também, tá? Então, só de curiosidade. Então tá aqui. Então esse aqui seria um esquemático que você pode, por exemplo, ter encontrado na internet e vamos transferir. Então lá, ele tem um integrado, chama aqui 741, tá? Então vamos jogar o 741 aqui dentro do circuito. Do mesmo jeito que você fazia no Proteus, você não tinha as livrarias do Proteus, você não clicava lá naquele amplificadorzinho operacional amarelo e verificava as bibliotecas. Aqui no caso de DIP3 já está aqui do lado, tá? Ele já está aqui do lado. Aí fala assim, nossa, Elton, quer dizer que eu tenho que sair procurando aqui tudo? Não, do mesmo jeito que você clicou, digitou e ele surgiu a informação, né? Eu vou até abrir o Proteus aqui para fazer uma curiosidade, aqui, ó. Você chegava aqui no Proteus e batia o P. Na hora que você bate o P, aqui, ó, isso aqui são as bibliotecas. É a mesma coisa aqui no DIP3, só que elas já estão visíveis aqui. É a mesma coisa. Aí o que acontece? Você vinha aqui e colocava, por exemplo, 741, 741. Na hora que você digitava aí, surgiu um monte de 741 aqui. Tudo que tinha 741 aí colocava. É a mesma coisa que vai acontecer no DIP3. Então, no DIP3 você vai digitar, só que você vai digitar aqui, ó, filter off. Você vai clicar aqui nessa setinha e ele tem aqui, ó, procurar aonde? Você vai pedir para procurar em todas as livrarias. Tá? É a mesma coisa. Esse all libres aqui é a mesma coisa que no Proteus, quando ele lista todas as livrarias aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui seria todas as livrarias também. Então, o que você está querendo procurar? 741. Apply filter. Pronto. Aí já começou a encontrar tudo que tiver o 741. Tá vendo? Ó? Mesmo sendo
circuito integrado ou não, tá? Ele tá achando, ó, demora, dependendo do computador, pode demorar um pouquinho, tá? Ele tá procurando todas as bibliotecas aqui. No caso do Proteus, ele é mais rápido, a procura de biblioteca dele. No caso do DIP3 é um pouco lento. Nossa senhora, onde ele achou isso aqui tudo, como é que eu vou saber qual que é qual? Aí é o que a gente comenta, que você tem que fazer uma separação melhor na escrita. Por isso que eu entreguei uma folha para vocês do trabalho e eu já escrevi o código resumido do componente, isso é para auxiliar vocês. Então, no caso do 741 aqui, ele seria um tal de UA. Tá? Se você colocar o UA aqui e bater o Apply Filter, ele já vai direto no amplificador operacional. 741, quer ver aqui, ó? Tá procurando, tá indo, 60. Achou. Então, antes você tinha 400 componentes. Agora ele reduziu para 1. Reduziu para 1. Então, esse detalhe aqui do código correto já foi enviado lá no AVA, tem lá o projeto, tem o código, é só você pegar o código e colocar ali, tá? Aí o que acontece? Na sua vida profissional, caso você venha trabalhar com o desenvolvimento de circuito eletrônico, você vai ter que minerar código. Isso dá trabalho, dá muito trabalho, sabe? Isso aí que é um dos grandes desafios do desenvolvimento, é você ficar procurando o componente para colocar dentro do esquemático. Aqui vocês já estão tendo os valores prontos, tá? Então, à medida que você vai desenvolvendo circuito, você vai até decorando os códigos, isso é uma coisa comum, tá? Mas esse ato de você encontrar o código correto do componente, que é o difícil na vida profissional, tá? Então, beleza, encontrei esse 741 aqui, vou clicar. Lá, ele inclusive, ele colocou no formato SMD, tá vendo? Ó, ele colocou aqui, se quiser SMD, deixa eu colocar aqui, voltar de novo, só para mostrar para vocês que você também tem o formato TrueHole, quer ver, ó? Então, o formato TrueHole, não esquecer, né, gente, TrueHole é o que vara a placa, e o SMD é o que fica na superfície. O projeto que vocês vão fazer em grupo pode ser SMD ou pode ser TrueHole. Você pode fazer do jeito que você achar conveniente. Não tem problema nenhum, não. Tá? Deixa eu ver aqui. Ele está aqui. 741. Opa. Isso aqui. Aqui, ó, isso aqui é um exemplo de um integrado TrueHole, tá vendo? O TrueHole, ele parece esse círculozinho aqui, ó, tá vendo, ó? E esse que seria o SMD. Não tem problema nenhum, não. Vamos selecionar, então. Selecionei, Professor, coloquei. Oi, sim. tem como usar os dois na mesma placa, o TrueHole e o SMD? Sim, pode. Tá. Pode. Você pode colocar os resistores, por exemplo, o SMD e o componente TrueHole. Você pode misturar, não tem problema nenhum, não. O software aceita, ele roteia tudo, ele entende isso. O detalhe de você colocar tudo SMD ou tudo TrueHole, hoje no mundo existe um aspecto que seria custo. Quando você coloca ele em SMD, você já tem máquinas automatizadas que ela, a partir do arquivo Gerber, ela sabe qual componente que é, ela pega o componente, esse componente vem numa fita, chama um rolo de componentes. Quando a gente estiver no segundo trimestre, a gente deve mexer bastante com a PCB, eu vou mostrar isso para vocês. A máquina pega os componentes dessa fita, metralha na placa de circuito impresso, sabe? A máquina vai bombardeando. É isso mesmo, ela vai colocando componente por componente, isso não é feito manual, no caso do SMD. Tem jeito de fazer automático no TrueHole? Tem, só que essa máquina ela é muito mais cara, porque você tem que imaginar que o terminal do componente, ele tem que entrar dentro do orifício da placa. Então essa máquina ela tem que ter uma precisão muito maior. Quando o componente é em superfície, ele só coloca por cima. Põe uma colinha por cima e joga no forno. Aí o forno aquece a placa e os componentes todos soldam. Mas tem fabricantes que só vendem o componente do formato TrueHole ou somente no formato SMD. Então, sim, você pode misturar TrueHole com SMD sem problema nenhum. Os dois trabalhos que vocês vão fazer, vocês podem fazer ele todo em SMD ou todo em TrueHole. Não tem problema nenhum. O que você vai entender é que
Quando você quer fazer o produto na China, o interessante é que você faça SMD. Porque o SMD vai sair mais em conta. Porque o componente é mais barato. Hoje o componente SMD e True Hole estão praticamente ponto a ponto, tá com o mesmo preço. Mas o detalhe é a confecção. A confecção fica mais em conta, sim. E o SMD, como ele é menor em relação ao True Hole, né, porque eu acho que o pessoal já viu algumas placas aí, você pode ver que você tem aqueles componentes pequenininhos, aqueles resistorzinhos quadradinhos, tudo pequenininho, você não enxerga quase nada. Aquilo é exatamente igual a um componente True Hole maior. Só que o True Hole ele é bom para laboratório, ele é bom para o protoboard, ele é bom para o aluno, né? Hoje está virando o seguinte, o True Hole ele é mais educacional, digamos assim, tá? E tá tudo indo realmente para o SMD, tá? Mas, igual eu falei, no trabalho vocês podem fazer dos dois modelos, não tem problema nenhum, não. Pode misturar, sem problema nenhum. Aí quando você for passar a atividade pra gente, os códigos você já vai mandar com o do SMD? Não, eu passei o código... Eu passei alguns com SMD e outros com True Hole. Ah, tá, beleza, então. Agora, eu te posso falar para você o seguinte, se você quer digitar o código, chegar no DIP3 lá, ele vai te dar para você duas opções, que você também pode trocar o footprint no próprio componente também. Ó. Você pode clicar aqui no componente, tem jeito de você trocar o footprint dele, aqui, ó, update componente, aqui, ó. Aqui, ó, bom, não era o objetivo do curso, mas já que você está interessado, eu vou te mostrar aqui, ó. No componente propriedades, aqui exatamente o anexo das características dele, aqui está exatamente o footprint, esse footprint que chama SOIC 8. Tá? Esse aqui é o formato chamado SOIC 8. Então, se eu trocar aqui para um tal de DIP 8, ele vira True Hole. Tá? Então, esses códigos também de como é que é footprint para SMD, eu vou dar uma atividade para vocês também, logicamente em maio, porque agora não dá tempo, para vocês verificar, nossa, existe formato para tudo, né? Formato para SMD, formato para True Hole, e BGA também, a gente vai amadurecendo, mas você consegue, mesmo depois de ter feito o esquemático todo de um jeito, você consegue transformar ele de outro formato também. Então o tipo 3, ele é muito legal nessa parte, ele faz aqui também. Bom, então vamos ver aqui, ó. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir dois resistores, tá? Tá aqui dois resistores, e onde é que estão os resistores e o trim-pot? Então, o resistor, eu já até coloquei também lá no trabalho, ele tem um código, ele chama RES400. Se você quiser ir direto lá, existe uma biblioteca chamada General, tá? Então, a General, ela tem todos os capacitores, resistores, tudo rapidinho aqui, ó, inclusive os conectores também aqui, ó, que a gente vai utilizar também, ó. Então, o resistor que a gente vai utilizar, ele é um tal de RES400. Então, você pode digitar aqui no filter off, você pode digitar aqui, por exemplo, RES400, tá? Não tem problema nenhum. Ou você pode procurar aqui, ó. Aqui, eu já achei o resistor. Então, aqui, ó, eu preciso de um resistor aqui e um outro resistor aqui. Exatamente igual que tá aqui, ó. Eu tenho um resistor aqui e outro resistor aqui, tá vendo? Eu procuro sempre colocar o componente próximo mais ou menos do gen que eu estou verificando aqui, tá vendo? Então, vamos continuar então. Agora, o que eu preciso de inserir? Eu tenho aqui o trim-pot, tá? Então, o trim-pot, ele também tem um código dele, tá? Eu já estou deixando o código para vocês, o código dele é o 3386J. Tá? Isso aqui, gente, quando você trabalha com compra de componente, todo mundo sabe isso, tá? Isso aqui são códigos que você pode achar ele meio esquisito agora, mas quem trabalha na área entende isso. Então, eu já deixei os códigos prontos para você, sem problema nenhum. 3386, vamos ver se ele vai encontrar aqui. Eu não sei se é traço J ou J. Quer ver, ó? Deixa ele procurar, tá procurando... Ah, achou, certinho. Ele achou. Então, aqui, ó, peguei. Ah lá, o trim-pot, certinho, ó. Tá vendo, ó? Ninguém tem que saber esses códigos de cor, não, gente. Tá? Igual eu falei, já foi passado, não tem problema nenhum, não. Então, coloquei aqui o trim-pot. Igual foi feito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, eu coloquei aqui, ó,
o circuito integrado, que é o 741, está aqui o 741. Opa. Aí, coloquei aqui os 2 resistores, está aqui os 2 resistores. Tá? Falta agora esses conectores aqui. Ó. Eu tenho um conector, um outro conector, então um conector de 3 terminais, 2 terminais e 2 terminais. Então, o conector ele tem o nome de header. Inclusive, tem várias bibliotecas aqui, ó, de conectores. Ó. Tá vendo? Capacitor de alumínio. Nossa, tem coisa demais aqui. Conector, normalmente, a gente usa é um tal de header. Tá? Então, já vou deixar você pode vir aqui na própria biblioteca do genérico, que ele já tem os conectores aqui também. Ó. Você pode vir aqui. Ah lá, header 2. Aqui, ó. Pronto, já achou ele aqui. Vou colocar um aqui e um outro aqui, que é igual está aqui na saída aqui. Ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Um na entrada e outro aqui na saída. E eu tenho agora um de 3 aqui em cima. Então, vou pegar, que é o header 3 aqui. Ó. Pronto. Então, colocamos todos os componentes, tá, gente? A gente colocou todos os componentes referentes ao trabalho aqui. Então, vamos ver aqui, ó, só para a gente conversar juntinho aqui. Ó. Então, tá aqui, olha só. O header da entrada, tá aqui o header aqui da entrada. Tá vendo? Eles são diferentes aqui, ó, tá vendo? No Proteus ele é quadradinho, tal, em pé. Aqui ele é retangular deitado, mas é tudo J1. Não tem diferença nenhuma, tá? Aqui tá outro header aqui da saída. Tem aqui o R1, o R2, tá vendo aqui, ó? No Proteus, o resistor, ele é um retângulo. No DIP3, você tem o formato de ondinha. Ô, professor, sim? lá no Proteus, para a gente girar o componente, era só apertar a tecla traço, ou menos. Aí, para girar o componente, como é que faz? Você pega o componente, eu vou comentar, já que você está interessado, você pode digitar com R de rotate. Tá? Valeu. Tá? Então, tá aqui, ó. Você coloca os componentes do jeito normal. Então, agora vamos interligar. Tá? Então, eu estou aproximando aqui. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa é pegar, por exemplo, esse resistor aqui, ó. Eu pego ele de uma vez aqui, ó. Né? Nesse caso, eu peguei aqui. Ó, gente, fique com a mão no ESC do teclado, porque toda hora você tem que bater um ESC para sair, tá? Então, eu peguei aqui o resistor. Tá vendo? Alinhei aqui. E outro detalhe, não fica preocupado de acertar de primeira, não, que nesse ponto de vista, o DIP3 ele é até mais interessante que o Proteus, que ele autoajusta, sabe? Ele é bastante legal essa parte aqui. Então, aqui, ó, vou pegar o pino 6, tá? Quem tiver aí com o esquemático. Opa, quem tiver com o esquemático. Cadê o esquemático que estava aqui? Tudo bem. Quem tiver com o esquemático, aí o que acontece? Eu preciso de exatamente, olha lá, ligar do pino 6 ao pino 3, um resistor. Então, vamos lá fazer, então. Então, tá aqui. Então, ó, aí você está reparando uma coisa interessante. Né? Aí são os desafios que você começa a observar. Você está verificando que o 3 está em cima, tá vendo? O 3 está em cima, o 2 está embaixo. Aí você fala assim, não, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Então, você pode pegar o componente e mudar, virá-lo, tá certo? Então, vamos aprender a fazer isso aqui agora. Então, você marca o componente, quando você chega no botão direito do mouse, ele tem aqui um tal de flip, tá? O que é o flip? Você pode fazer um flip vertical ou horizontal. Se eu der um flip, por exemplo, na horizontal, ele girou, né, ele fez um espelho dele aqui, tá vendo? Ó, vou dar um flip de novo aqui, ó. Olha lá, flip, tá vendo? Ó. Mas o que eu tô querendo fazer é um flip vertical. Eu quero passar esses pinos invertidos lá para cima. Então eu dou aqui um flip vertical. Pronto, ó, agora eu mandei, tá vendo? Agora fica do mesmo jeito aqui, ó. Eu mandei o pino 3, tá vendo? Ó, lá para cima, ó. O pino 3 e o 2, o 6 tá aqui. Então fica melhorzinho aqui. Eu poderia deixar do outro jeito? Pode. Só que vai ficar um jeito diferente, mas não está errado. O importante é a ligação. Então, como é que você interliga o componente? Você aproxima o cursor no terminal, olha lá, o terminal fica vermelho, aí você dá uma clicadinha, ó,
cliquei, aí você pega o fio. Aí você vai dar a voltinha aqui, ó. Para fazer a curva, você precisa de dar uma clicadinha, aí clicou, aí você virou aqui, ó, pronto, fiz a interligação, tá? Mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Peguei, aí eu dou uma clicadinha, isso, girei, dou outra clicadinha, girei, pronto, interliguei o R1 aqui, ó. Certinho. Aí, interliguei o R1 aqui, igual foi feito aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vim exatamente do 6 e liguei o R1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o R2 no J1 da entrada. Tá? Então, vamos lá aqui, então. Bom, então, quando eu estou no modo fio, eu falo assim, eu quero pegar o componente. Então, você tem que bater o ESC. Então, o ESC tem que estar direto, viu, gente? Pega... Quem for, eu sou ambidestro, mas eu estou usando a mão direita aqui, fica toda hora que eu teco no ESC. Então, que você teca o ESC, você sai do modo do fio aqui. Tá? Aí tem que voltar ao cursor normal, você pega o componente e alinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu vou pegar esse outro componente aqui, tá vendo? Ó, aqui eu estou usando a botoeira esquerda, tá vendo? Eu estou selecionando o componente. A direita eu mexo no alinhamento, tá? O rolo 1 eu estou dando zoom, ó, tá vendo? Ó? Então o que eu estou fazendo aqui agora? Eu vou pegar o componente, ó, peguei, aí eu arrasto ele do jeito que eu quero aqui, tá? Então, aqui no caso esquemático, ele está falando para ligar no pino 2 do conector. Ó, aqui está o 1, tá vendo? Ó? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Só que aí o 1 eu teria que dar a volta aqui, então eu vou dar um flip aqui de novo, ó. Flip vertical. Pronto, olha lá, o 2 desceu, o 2 subiu e o 1 desceu. Então eu venho aqui, dou uma descidinha, alinhei. Tá vendo? Ó? Então eu clico no terminal, fiz a ligação. Clico no terminal, fiz a ligação. Ele já automaticamente já coloca a junção, né? Seria a conexão do fio ali, ó. Ficou certinho. Então a gente pode verificar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem o R1 aqui, tá o R1. Ele vai lá para o pino 3, olha lá, foi lá para o pino 3, ligou para um resistor R2 e o resistor R2 ligou no J1. Aí, certinho. Tá? Vamos agora ligar o trimpote e vamos ligar também o conector de saída. Tá? O conector de saída está no 1 aqui, né? Não tem problema nenhum, não. Vamos mostrar como é que faz aqui. Então, estou com o botão direito. Ótimo. Aí, como você está observando, olha lá, ó, o conector está virado para cá. Pô, eu vou fazer esse tipo de ligação assim? Não, fica muito ruim, né, gente? Então, você marca o componente, dá um flip nele, ó. Isso aqui é o quê? Um flip horizontal, né? Aí, pronto, ó, o pino 1 está aqui, cliquei, interliguei, olha lá, certinho, ó. Aí eu estou fazendo zoom, né? Eu estou com o scroll wheel do mouse, que é a rodinha, né? Aí a mesma coisa, aí bate o ESC, ó. Sair. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu vou dar um outro flip aqui também. Aí, pronto. Beleza. Tá vendo? Então, vamos olhar agora aqui. Então, agora eu tenho aqui, no caso do... Isto. Ah lá. Eu tenho que ligar o meu trimpote no pino 1 e no 5. Tá vendo aqui, ó? Os terminais do trimpote tá aqui no 1 e no 5. Tá vendo, ó? Então tá aqui, ó. Eu tenho que ligar um no 1 e o outro no 5. E você pode verificar a questão lá em cima, ó. Tá vendo, ó? Então, neste caso, seria interessante você pegar o componente aqui, ó. Aí tá uma grande sacada. Você pode pegar isso aqui, você pode subir um pouquinho aqui, ó. Não tem problema nenhum, não. Aí você coloca o componente e agora que você interliga. Tá vendo, ó? Eu vou pegar aqui o 5, olha lá, girei, dou uma clicadinha, aí cliquei para ele poder girar, 90, ó. Peguei, dou uma clicadinha, girei, dei outra clicadinha. Pronto, ó, interliguei. Tá vendo, ó? Ficou do jeito legal aí, ó. Tá vendo, ó? Então, é igual eu falei, você não precisa ficar preocupado, tá? Bate o ESC, né, ó. Pronto. Se ele aproximou, não pode ficar um dentro do outro, né, gente? Porque aí não fica legal, né? Mas assim, tá aqui a proposta. Aí, feita aqui de jeito certinho, você deixou um espaço, tá tudo ok. Bom, então agora,
falta utilizar as alimentações aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o mais 15, o menos 15, olha lá, tem o mais 15 ali, tem o menos 15 aqui no conector. Então agora a gente vai colocar as alimentações. Então vamos explicar como é que isso aqui funciona. As alimentações, você pode digitar aqui no filter off, mais 5 volts, mais 15, mas ele já está direto aqui, ó. Você tem aqui Net Ports, tá prontinho aqui para você. Então, na hora que você clica no Net Ports, olha lá, ele já tem o mais 15, ele já tem o menos 15, e ele também já tem o GND. Então, na hora que você clica no GND aqui, ó, clicou, olha lá, já surgiu o GND aqui. Então, vou colocar um aqui, vou colocar aqui outro no 2, vou colocar um aqui, vou colocar outro nesse terminal. Pronto, ó, eu tinha exatamente 4 terras aqui, ó. 1 terra, 2, 3, 4. Já coloquei os 4 aqui, ó. Aí tá certinho os 4 aqui. Então agora eu falta colocar o quê? 1 mais 15, 2 mais 15, eu acho que o de baixo também, quer ver aqui, ó. 3, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, 15 mais 15. 1, 2, 3. E 2 menos 15. Vamos colocar então. Então vem aqui, procura aqui, mais 15, pronto. Então vai ser 1 lá para cima, nós temos aqui o de baixo e temos o do trimpote, pronto. Agora tem o menos 15, tem um aqui no circuito e tem um outro lá em cima. Então, agora vamos prestar atenção, para vocês verificar como é que a coisa é interessante. Você pode verificar que na hora que você colocou aqui, ó, o 3 e o 2 aqui, ele coloca o 7 para cima, tá vendo? Ó? No caso de 3, o 7 é para baixo. Então, o mais 15 é aqui embaixo, tá vendo? Ó? E o menos 15 que é em cima. Tá? Então, igual eu falei para vocês têm que prestar muita atenção nisso, gente. Não pode errar isso de jeito nenhum, tá? O esquemático feito não, você tem que conferir pino a pino do jeito que foi feito. Tá? Então, fabricantes diferentes desenham de formas diferentes. Eu vou até abrir um outro software aqui de curiosidade, que já está até aberto aqui, que seria o Tina. Tá? É um software muito bom também de eletrônica. Ah lá, esse é o jeito dele. Tá vendo? Ó, ele colocou o 7 para baixo. Tá? Ele consegue simular também igual o Proteus, e tem umas vantagens bem interessantes em relação ao Proteus também. Mas para mim, controlador, ele não atende legal, não. Mas para eletrônica, parte digital, simulação de diodo transistor, ele é muito bom, o Tina, sabe? Inclusive tem na escola também. Então, igual eu estou comentando, você tem que saber que você tem mundos de softwares diferentes, cada um trabalha de um jeito diferente, você tem que interpretar um e um outro. Então, ó, então vamos prestar atenção aqui, ó. Então, o 7, tá? Então, o 7 que está recebendo mais 15, e o pino 4 está recebendo menos 15. Então, vamos lá, então. Então, aqui, ó. Aqui está o 4, ele tem que receber o menos 15. Eu vou pegar o componente, ó, coloquei aqui. Ah, ficou apertado, não tem problema não. Você vai lá e dá uma arrastadinha. Tá vendo? Ó? Desse jeito mesmo, ó. Clico aqui, vem para cá, ó, interligou, ó. Ficou apertadinho? Não tem problema não. Né? Bate o ESC e vai alinhando. Não tem problema nenhum não. Isso aí faz parte, viu, gente? Isso aí certinho. E agora, ó, esse mais 15 vai ficar aqui, ó. Isso. Tá, se não der alinhamento, não tem problema não. Interligou. Pronto. Aí, gente, depois que você termina, você começa a fazer o alinhamento, o acabamento, tá vendo? Isso faz parte mesmo. Não tem jeito de se acertar de primeira, não, tá? Pronto. Eu sei que. Ah, beleza. Tá vendo? Ah, eu interligar o 2 com terra. Isso. Liguei esse aqui com esse aqui. Liguei esse com este. E agora tem o mais 15 aqui no 7, ó. Pronto. Dou uma clicadinha para ele girar 90 graus. Pegou, ó. Pronto. Tá aqui. Beleza. E agora nos conectores aqui em cima, vou colocar aqui, deixar o terra no meio. Aí, interliguei, tá vendo? Ó? Sempre bate o ESC, né? Toda hora tem que usar o ESC aqui. Aqui eu posso dar um rotate, quer ver? Ó? Aí ele ficou para baixo, tá vendo? Às vezes fica
Você também pode fazer isso também, ó, não tem problema nenhum, não. Às vezes fica até melhorzinho. Cliquei, saiu, cliquei, saiu. Bom, aí o pessoal fala assim, não, mas esse 15 aqui ficou feio, né? O outro ali tá tão legal. Então você pode também movimentar os designadores. Então vou até comentar que isso aqui é importante. O resistor, você tem o resistor R1, R2, R3, R4. Isso chama designador. Todo esquemático, sem exceção, tem que ter designador. Todo componente tem que ter. Normalmente, circuito integrado, ele é U. Resistor é R, capacitor é C, diodo é D, tá? Isso aí é padrão mundial. Esse eu posso falar para você que é praticamente padrão mundial, tá? Todo R é resistor mesmo, C é capacitor, e integrado é U e diodo é D. Isso é praticamente unânime mesmo. E J é conector. Isso aí é padrão mesmo. Nesse ponto de vista, eu posso garantir. Agora, não pode ter um componente sem ter designador, gente. Tá? E não pode estar lá, tá aqui o componente sem o designador dele, tem que ter. Porém, você pode dar uma mexidinha nesses, né? Porque aqui, ó, ficou feio aqui, ó, tá vendo? O Paul 15 ficou legal. Então, como é que você move o texto designador? Você tecla o F10 no teclado, tá? Tecla o F10. Aí quando você pega o F10, você pode mexer em qualquer componente do teclado. Então, eu peguei o 15, ó, carreguei ele. Bato o R, olha lá, agora, alinhei, ó. Ah, ficou legal agora, tá vendo, ó? Ah, esse GND aqui ficou de lado, eu não gostei. Pego o GND, bato R, pronto, ó. Aí ficou bem melhor, ó, tá vendo? Ó, 15. Ah, esse U aqui tá longe, ó. Então eu pego o U, sei lá, vou colocar ele aqui, ó. Acho que aqui fica melhor. Pronto, tá aqui, ficou melhor, ó. Esse 15 tá um pouco afastado, joguei mais pra cá. Então, gente, não existe norma para acabamento assim, de componente. Ah, tem que ficar na esquerda. Não existe norma para isso, não. Tá? F10, né? F10. O que tem que ter é uma aparência legal. Tá? Não existe norma rígida para isso, não. Pronto, tá aqui. Pronto. Ó. Aí ficou melhor, ó. Tá vendo? Ok. Uma coisa interessante que o DIP3 faz, que nesse ponto de vista o Proteus não apresenta com o XGT, ele tem um highlight legal. Olha só, eu vou aproximar o mouse do GND. Quer ver? Opa, bateu o ESC aqui. Ah lá. Na hora que eu aproximei do GND, você pode ver que todos os outros GNDs ficou azul também, ó, tá vendo? Todos eles ficam. Então aqui está mostrando que na hora que você ligou aqui, todos foram exatamente do mesmo jeito. Ó. Isso é muito legal. Se eu clicar aqui no mais 15, ah lá, ele vai mostrar que todos os mais 15 estão ligados também. Ó. Tanto lá o do Trimport na parte de cima, como do pino 7 lá embaixo. Tá? O menos 15 lá, tá vendo? Ó, mostrou a interligação exatamente lá do amplificador operacional. Isso é muito útil, porque você consegue visualizar as ligações. Inclusive, se você tiver com a parte do zoom, também você consegue enxergar também. Isso facilita bastante a visualização, né? A correção também. Isso é muito legal. Bom, como a gente pode verificar, ó, terminamos a interligação. Tá vendo? Fizemos todas as ligações, tal. Agora falta colocar o nome do componente, né, gente? O componente tem nome. Nome é o designador. Ele tem valor, né? Ele tem name. Tá? Então, você pode ver que aqui o R1 vale 10K. Ó. Não tem o 10K aqui, então a gente tem que inserir esses valores também, ele tem que aparecer. Então, como é que isso aqui é feito? Muito tranquilo. Você vem aqui, você clica no componente. Agora por isso que eu utilizo o campo da direita. O campo da direita é para escrever as informações respectivas do componente. Lá. O name dele, que seria o footprint dele, né? Ó, chama RES 400. Tá aqui, ó, tá guardadinho, ele é o RES 400. Mas o velho, ó, tá vazio. Então, ele é 10K. Então, eu clico nessa parte aqui, escrevo 10K. Ó, apareceu. Se ele não estiver aparecendo aqui, gente, você tem que vir aqui no View, Pink Marks, e você habilita aqui o Value, tá certo? Ó, porque se tiver, ele vem de fábrica, tá o software instalado, ele vem com isso aqui desmarcado. Aí ele desaparece. Aqui tá vendo? Ó, mesmo com o valor tá escrito aqui, ó, ele não aparece. É Pink o quê?
Você vem aqui no View, Part Markings. Part Markings. E aí você clica no Value. Deu certo? Aí na hora que você bate o OK, ele aparece. Viu? Muito obrigado. Não, tá, pode interromper, não fica com esse detalhe, não. Aí, ó, então aqui, ó. Então, gente, no trabalho que vocês vão fazer no simulador de presença, que é o trabalho em grupo, você não pode esquecer de colocar o designador e o valor dele, tá? Não pode esquecer. No trabalho individual, porque também o pessoal vai fazer o trabalho individual, que é pegar exatamente o que vocês fizeram lá no Astável, o Monestável, vocês vão fazer também individualmente aí. Não esqueça de colocar o designador e o valor dele, tá? Professor, Sim. aqui, quando tiver, por exemplo, vamos imaginar aqui, sei lá, 30 volts, uma fonte de 30 volts. Aí eu Sim. adiciono aquela fonte VCC ou eu faço a soma aqui de 2 de 15 volts, por exemplo? Sua pergunta é ótima. Então, o que acontece? Você pega o VCC, tá? Nada te proíbe de você pegar o VCC, aí você clica no componente aqui, você dá 2 clicadinhas nele, aí você troca o name dele para, por exemplo, 30 volts. Faz com que você tenha uma fonte diferente no seu projeto lá. Você colocou 30, que não é um valor comum. 30 volts. Pronto. Agora você gerou sua fonte de 30. Aí, quando você pegar isso que sair reproduzindo tudo, vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? Então, você pode, sim, pegar uma aqui, pode chamar, por exemplo, de VCC. Você poderia pegar o VCC e transformar isso que tem 30. Sei lá, no seu projeto lá, você tem uma alimentação lá, não sei, isso depende do desenvolvimento do componente, uma tensão, sei lá, de 4,7 volts. Você gerou seu 4,7. Tá? Por que é 4,7? É porque aquele componente funciona com 4,7, por exemplo, assim. Né? E aí você não teria, então você colocaria desse jeito aí. Tá? Então você pode escrever o valor ou você pode convencionar o VCC. Tá correto o que você comentou aí. Entendi, obrigado. Ok? Tá ótimo, então bora. Aqui, ó, tá o R13 aqui, ó. Vamos clicar, ó. Então, o valor comercial para Trimport é 50k. Então, aqui, o 50k. Ah lá, ficou feio, tá vendo? Ó, ele ficou no meio da linha. Então, para voltar ao normal, é o F10, pega o componente e coloca do jeito que você achar. Aí, tá vendo? Ó? Normalmente, a gente coloca o designador na parte de cima e o valor na parte de baixo, tá? Normalmente, mas isso não será cobrado, viu, gente? Isso não será cobrado. É convencional, a gente normalmente deixa o designador em cima e o valor embaixo, tá? Mas tudo bem. O R2 aqui, ó. Aí, ó, você tem que sempre bater o ESC, né, ó. Do jeito aqui. Cliquei no componente. Vai ser 10K. 10K. Bateu o Enter, ficou. Então, o conector, ó. Então, ele chama header 1x2, não é isso? Então, o que você faz aqui, ó. Você clica aqui, pega essa informação, Ctrl C e coloca lá em cima. Pronto. Aí, ó. Tá mostrando que o J1 é um header de 1x2. Aí, certinho, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. É um header 1x2, ó. Pronto. Ótimo. E esse aqui seria um header de 1x3. Vou bater o Ctrl V e troco 2 só. Né? Faltou o 741, né? Isso. Então, você pode colocar aqui 741 só. Tá ótimo, 741. Aí, ficou feio, né? Bate o F10. Pode colocar ele dentro aqui, ó. Ficou muito bom, ó. Tá vendo? Gente, isso chama bom senso, tá? Não existe regra, tá? Isso não será cobrado. O que é cobrado é o seguinte, todos têm que ter designador e exatamente formação. Então, aqui, ó. Como a gente pode... desculpa. Pode falar sim. Lá no desenho não tem conexão, eu não tenho o terminal 8, aí a gente deixa sem conexão aí? É o que eu ia explicar agora. É o que eu vou explicar agora. Né? Aí você vai entender. Esse é um dos motivos que eu critico o jeito de fazer placa no Proteus. É esse aspecto aí que você acabou de perguntar que é o perigoso na jogada. Então, assim, fazer placa no Proteus é muito bom.
Só que você tem que ter muita maldade. Se você esquecer um detalhe desse aí, é o que você acabou de comentar aí, que eu vou discutir aqui agora, tá? Eu vou mostrar que aqui, ó, no Proteus, inclusive na hora que você encontra na internet, às vezes você não tem a interligação do pino 8 aqui. Ué, Elbit, se ele é um integrado de 8 pinos, por que que o 8 não tem? É porque o 8 ele é não conectado. Ah, mas como é que eu sei isso? Então o Proteus, o GIP3, ele tem uma ferramenta interessante. Você clica no componente, e aí ele tem aqui, ó, datasheet. Pergunta, o pessoal sabe o que é datasheet? Pode falar aí sim ou não tem problema nenhum não. Mostra as características do componente, tamanho. Exatamente. Tá ótimo, então tá perfeito. Então, o que que acontece? Ele vai lá e mostra o datasheet. Se eu clicar aqui, ó, ele tá abrindo a internet. Abriu a internet. Isso é muito legal no software, tá? Eu cliquei, foi lá no datasheet e mostrou para mim o que que é um 741. Ah lá, tá vendo? Ó? Tudo que eu falei para vocês. Ah lá. Ele... Tá vendo? Ele é true hole ou ele é SMD. Esse que vara a placa. Os que vara a placa chamam sempre DIP 8, DIP 10, DIP 12, DIP 28, DIP 40, tá? Então o DIP 8 é porque tem 8 terminais. O DIP 40 é porque ele é um true hole de 40 terminais, tá? Então o DIP, gente, é sempre para circuito integrado, tá? E o número que vem depois dele é o número de terminais que ele tem. Então eu tenho um tal de DIP 12. Então ele é um true hole de 12 terminais. Só para comentar, né, o que foi feito aqui, ó, se eu chegar aqui, por exemplo, clicar aqui na figura do 741 e trocar esse SOIC aqui para DIP, entendeu? Se eu trocar aqui para DIP 8, ele automaticamente vira true hole aqui, tá? A gente pode fazer isso depois, quando a gente for fazer a PCB. Agora não precisa não, tá? Mas só para comentar, para vocês entenderem que tá tudo no datasheet. Tá vendo, ó? Esse SMD dele chama SO. Então tem SOIC, SO, SSP, SOP. Nossa, tem vários códigos. Gente, o SMD tem vários códigos. Nossa, tem uns 15 no mínimo. No caso do true hole é apenas um. Você tem que saber isso? Claro que não, porque nem eu sei todos os códigos. Tá? Mas o ponto em questão é que quando você for fazer a compra do componente, você tem que consultar o datasheet. Então, nesse caso aqui, o datasheet desse componente aqui, ele tem o formato, é o SO. Tá? Bom, então olha que coisa interessante. Na descrição do componente aqui, você tem aqui, ó, o pino 1, tá lá escrito offset, tá? E o pino 5 também tá escrito offset, é o pino 1 e o pino 2. Bateu certinho que a gente fez aqui, ó. Olha lá, tá vendo? O pino 1 tá aqui e o pino 5 tá feito certinho. Ele bateu também lá no caso do Proteus também, ó. Né, que foi feito aqui, ó. Tá vendo, ó? O pino 1. Opa, dá um zoomzinho aqui. Olha lá. O pino 1 com 5, tá vendo, ó? Tudo do mesmo jeito. Olha lá. O 4 é o menos VCC. E o, tá vendo? VCC é menos. Você tem o menos aqui, ó. É o menos VCC, que seria o menos 15 que eu coloquei, tá? E o 7 seria o mais VCC, que seria o mais 15. Então, você pode verificar que, olha lá, no caso do Proteus, olha lá, o menos 15, ó. O mais 15 está no 7 e o menos 15 está no 4. Então, aqui é o mais VCC e aqui é o menos VCC. Batendo certinho com o datasheet, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Menos VCC 4, mais VCC 4. Tem que obedecer igualzinho lá no DIP 3. Então vamos ver aqui, ó. Olha lá, o 4 com menos 15, que é o menos VCC. É igual o pessoal fala assim, eu não quero colocar o 15 não. Eu posso fazer isso? Pode. Você poderia vir aqui, ó, e colocar aqui o menos VCC, ó. Você pegaria, por exemplo, esse VCC aqui, colocaria aqui, por exemplo, clicando, colocaria aqui com menos VCC, ó. Então, o seu menos VCC seria 15. Tudo bem, não está errado não, tá? Eu, particularmente, eu prefiro escrever o valor eletrônico dele, porque fica fácil de entender, mas não está errado não,
tá? Você pode fazer desse jeito aí sem problema nenhum, tá? Bom, aí, olha lá, ó, temos aqui, ó, porta inversora, porta não inversora. A porta inversora é o 2 e a porta não inversora é a 3. Né? Então, bateu aqui, ó, não inversora é a 3 e a inversora é a 2. Tá vendo? Ó? Então, no datasheet está escrito aqui, ó, pino 8 não conectado. Tá vendo? Ele não tem conectado. No caso do Proteus, ele esconde o pino. Ó, chegou alguém aqui. Tá. Então, no caso do Proteus, ele esconde o pino. Tá vendo? Ele não deixou o 8 visível aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quando você está aqui no Proteus, você pode até habilitar ele. Você pode marcar o componente e configurar aqui, ó, para ele aparecer os componentes, entendeu? Esconda todos, show todos. Acho que é aqui, ó, acho que é show all, quer ver? E tem um comandozinho que faz aparecer. É porque ele sabe que não é utilizado. Porém, olha o que acontece. Por isso que eu estou falando que você tem que tomar cuidado. No Deep Trace, ele apresenta tudo para fazer, ó, você tem certeza que você quer deixar ele aberto no conectado? Isso é uma grande vantagem que tem em relação ao que eu vejo do Deep Trace para fazer placa de circuito impresso. Tá? Bom, mas esse detalhe que está aí no pino 8, que o... Quem é que perguntou, por favor? Estava falando aí, quem que é? É o João Pedro. Era eu, João Oi, Pedro. tá. Então, João Pedro, como é que a gente resolve isso? Tá? Você chega no terminal, aí você bate o botão direito do mouse e pinta lá, não conectado. Aí ele vai dar um xizinho. Olha que coisa legal. Você está explicando para o software que você sabe que existe o pino 8 e ele não é para ser interligado. Tá vendo? Então agora, ó, poxa, eu tenho a ciência, a consciência que eu olhei o datasheet e automaticamente eu sei que não é para utilizar o pino 8. Isso aqui é uma coisa de fundamental configuração, tá? Então, como é que você fez isso? Sim, se aproxima no terminal do componente, ele fica vermelho, botão direito do mouse, aí você clica no não conectado, no connected. Aí ele ficou com o xizinho, aí você garantiu que você tem a ciência disso. Perfeito? Aí você pode verificar que, olha só, tá vendo? Ó, aqui eu tô com uma folha A4, tá vendo? Ó, só trocar para a folha aqui para vocês verem o que acontece, e vou passar ele para 3, quer ver? Ó? A3. Ok. Ele vai falar, vai pedir, ok. Opa, trocou não. É ok. Na hora que eu bater ok. Ah lá, ficou maior, tá vendo? Ó? Então, não tem A5, né? Se tivesse A5 ficaria melhor. Tá? Mas ele é só A3 e A4 que ele tem aqui. Tá? Então, tá aqui, ok. Tá? Vamos colocar no formato retrato aqui. Pode fazer retrato? Pode, não tem problema nenhum não. Isso aí não vai afetar em nada não, tá? Aí, tá vendo? Aí talvez você vai ter que dar uma ajustadinha aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Gente, cada circuito tem uma característica, tá? Tem hora que é bom você trabalhar em retrato, tem hora que é bom você trabalhar ele em paisagem. O importante é que toda a parte eletrônica esteja dentro da margem. A regra é essa, tá? Tem gente que gosta de trabalhar em retrato, tem gente que gosta de trabalhar em paisagem. Eu não tenho nenhuma dificuldade de trabalhar em nenhum formato, não, tá? Mas isso aí não tem problema nenhum, não. Bom, agora a gente terminou todas as ligações, tá certo? O que falta agora é uma coisa que facilita demais você não errar, tá? Para quando você for fazer a PCB, que é uma ferramenta chamada Verification. Então, tá aqui o Verification, aqui do Deep Trace. O que ele faz? Ele verifica, porque aqui, gente, deixa eu até salvar esse esquemático aqui, ó, só um pouquinho. Salve. Vou colocar aqui na trabalho, vou chamar ele de computador operacional. Pronto, tá aqui. Esse esquemático aqui é uma coisa visível, mas olha só alguns esquemáticos que existem, por exemplo, de exemplo lá no caso do Deep Trace, quer ver aqui, ó. Você precisa verificar que a coisa é um pouco séria.
E se mandar rotear uma placa errada, errou, não tem como, tem que fazer tudo de novo, ó. Pega esse esquemático 2 aqui. Ó, olha só. Tá vendo, ó? Isso aqui, tem um Arduino aqui, ArtMega 16 pode ser um Arduino. Isso aí é um sistema aí, ó, feito com Arduino aí, ó, tá? Não sei, tem um push-pull na saída, não sei o que está acontecendo aqui, não sei o que é isso aqui, tá? Então, a possibilidade de você errar uma ligação aqui é muito grande. Nossa, você pode errar. E outra, gente, olha o detalhe dos highlights aqui, ó. Na hora que eu clico aqui, olha lá, também ele mostra a ligação. Se eu clicar no terra aqui, ó, olha lá, ele mostrou todos os terras, todas as situações. Então, mas assim, o ato de você poder errar uma ligação é uma coisa muito, muito caótica. Você pode fazer isso aqui, é uma coisa perigosíssima, tá? Então, existe uma ferramenta no Deep3 que ele consegue garantir uma parcela da correção. Não é que ele vai conferir tudo, não. Tá? Tem outros softwares, por exemplo, tipo o Altium, né? O Altium, você tem o OrCAD, Mentor Graphics. Ele não só verifica a ligação, mas ele verifica se você está fazendo bobagem a nível de característica do componente. Tá? Ele, por exemplo, assim, quando ele faz a placa, ele verifica se a trilha que você colocou, ela vai gerar uma indutância que pode afetar um outro componente. Tem software que faz isso. Tá? O Deep3, por exemplo, você pode fazer uma coisa chamada par elétrico. Você vai colocar sempre 2 fios trabalhando em paralelo. Tá? Eu acho que o pessoal já até viu o cabo de par trançado, que é aquele cabo azul que você liga na rede de computador. Quando você decapa ele, você verifica que é um enrolado no outro. Né? Aqui você está fazendo um par trançado, né? Para justamente, se vier algum campo magnético externo, ele não afeta a comunicação dos dados ali. É uma proteção até física mesmo. Tá? Não é enrolou para ficar bonitinho, não. Aquilo ali tem fundamento físico mesmo. Então tem software que, inclusive, quando você faz a placa, ele imagina também, ele calcula o que vai dissipar de calor na placa e qual vai ser a radiação térmica da placa. Tem software que faz isso. Por exemplo, você pega o seu smartphone que você comprou. Ele não foi feito no Deep3, não. Ele foi feito de um software do Altium para cima. Tá? Na verdade, o Altium eu acho que é o melhor que tem. Aí o que acontece? Quando o cara desenvolve a placa, né, e você liga a fonte, o software já calcula qual que vai ser a demanda térmica que vai ter o componente, que você vai pegar essa placa, você vai fechá-la num acabamento do seu smartphone. Vai ficar tudo apertadinho. Será que o tanto de calor que vai fazer aquilo aí vai deixar o celular quente? Porque o celular quente, o usuário não quer um celular quente. Imagina você que tem um celular que põe a mão e toda hora está quente. Então, esses tipos de verificação são feitos com softwares extremamente complexos. Tá? Então, o objetivo aqui do nosso curso é para vocês terem uma ideia. Se alguém for realmente querer trabalhar na área, aí você vai pular do Deep3 e já pula para uma ferramenta mais sofisticada, tipo um Altium, assim, um Mentor Graphics. O Altium é o Altium, tá? Ele é o melhor que tem, não tem todo, já é padrão o Altium, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui é uma coisa para vocês entenderem como é que vocês podem desenvolver um produto. A complexidade desse produto, dependendo da situação, você tem que trocar de software para poder fazer isso aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer um roteamento numa placa com um microcontrolador trabalhando em 30 MHz, eu não usaria o Deep3, não. Eu já faria ele no Altium. O Altium ele ia me garantir algumas coisas assim que o Deep3 talvez não me resolvesse. Agora, como eu estou fazendo uma utilização de um 741, um circuito inversor, dá e sobra. O pisca-pisca, dá e sobra. Ah, eu posso rolar um microcontrolador com 4 MHz? Que pode. Acho que de 30 para cima você pode começar a ter algum tipo de problema. Tá? Então eu não recomendaria. Recomendaria uma ferramenta mais própria. Isso explica, gente, que é uma coisa que às vezes eu fico comentando. Você encontrar na internet um monte de gente desenvolvendo circuito eletrônico, isso não é difícil. Você pega, você vai lá, você atualiza. Mas o ponto em questão é o seguinte, gerar o produto final, que é o desafio. Sabe? Você pegar o circuito que eu caí no protoboard lá e funcionou, lindo. Agora pega aquilo e fazer ele virar produto. Aí que é o desafio do nosso curso aqui. Tá certo? Bom, então, vamos analisar. Na hora que você vem aqui no Verification,
você tem aqui o F9, né? E você tem aqui o Electrical Host Setup. Quando você recebe o software, ele está desse jeito aqui, ó. Perfeito? Ele tem aqui regras de checagem, pinos não conectados, curto-circuito. Então, olha que detalhe interessante. Se eu pedir para ele rodar aqui agora, lá, ele falou que não tem erro nenhum. Tá vendo? Não tem erro nenhum. Olha que coisa interessante, não tem erro nenhum. Agora, olha só, eu vou pedir para ele verificar os pinos não conectados. Habilitei. Vou pedir para rodar? Também não encontrou nenhum. Agora, olha só a seguinte situação. Eu vou bater aqui um OK. Eu vou desconectar aquele pino 8 que a gente fez antes. Ah lá, eu deixei ele aberto. Eu deixei ele aberto agora. Vamos pedir para verificar. Ah lá, encontrou um erro. Ah lá, encontrei um erro. O pino não está conectado. Ó. Cliquei, ah lá, e dá até um destaque, mostra em vermelho onde é que está o erro aqui. Ó. Isso é um detalhe que não aparece no Proteus tão evidentemente. Por isso que eu acho interessante fazer placa no Proteus. E isso no Altium, ele não deixa escapar nada. O Altium não deixa escapar nada. Ele fala, opa, você não pode fazer isso não. Você tem certeza que quer fazer isso? O risco é seu. Tá? Então, neste caso aqui, ó, o erro apareceu porque eu habilitei, então, outra regrinha. Ele vem desabilitado. Então, você habilita isso aqui. É garantia, tá bom? Então, eu habilitei e, para me resolver a situação, eu venho e automaticamente coloco não conectado. Digamos que você, lá no esquemático todo grande, você fez uma bobagem. Isso pode acontecer, gente. Tá? Então, o que seria uma bobagem? Aqui, o wire pode ser aqui, você pode pegar ele aqui também. Você fez um curto-circuito. Você não viu, gente. Você curto-circuitou lá, você tem um esquema todo grande lá, e quando eu peço para o Rod, lá, não tem erro. Ó, cara, você acabou de fechar um curto aqui, ó, você vai queimar a placa. Então, por que isso aqui aconteceu? Porque lá no host setup não está habilitado curto-circuito. Então, se habilita o curto-circuito aqui, ó, agora ele aparece. Quer ver aqui? Olha só. Opa, perdão. Ele vai achar o curto agora. Ó. Olha lá. Tem um curto. Tá vendo? Ó? Tem um curto geral. Ele falou, ó, tem um curto geral aqui. Nossa! Então, se você mandasse isso aqui para fazer em um lugar, o cara ia fazer com um curto. A responsabilidade foi sua. Foi você que mandou o desenho errado. O cara não confere isso, não. Entendeu? O cara pegou o seu desenho e fez. Ó. Então, quando você faz o verification aqui, gente, é importante você habilitar o no connect e o curto-circuito. Tá? Depois a gente vai discutir, quando você estiver para passar exatamente do Deep Trace com regulador de tensão, você tem que desabilitar esse cara aqui também, ó, tá? Que é o Power Output. Tá? E depois a gente explica por que tem isso aqui. Mas ele vem primeiro em vermelho, você coloca ele para azul, para verde ou para amarelo. Não pode deixar ele em vermelho, não. Pessoal, fazendo isso aqui, você garantiu, né, do que passou no verification, isso aqui está pronto para virar uma placa de circuito impresso. Tá? Tá prontinho e é o que a gente vai ver depois. Tá certo? Ó, a gente vem aqui no file, só de curiosidade, tá, gente? A gente vai pegar isso aqui e vai converter para PCB. Pronto. Ele vai abrir o outro software dele. Tá? Agora vocês estão entendendo. Você faz o esquemático para você poder fazer a PCB. Você não desenha a PCB inicialmente, não. Você garante a ligação, você garante todo o footprint, que é o true hole, que é o SMD, se o resistor é grande, se ele é pequeno, confere a ligação elétrica para depois você mandar ele para PCB. Aí, ó, pronto. Aqui os componentes. Agora é o que a gente vai ver depois. Ó. Ele joga aqui para cá. Né? Vamos só aproximar aqui para vocês verificarem. E né, eu não terminei de ligar. Aqui tem uma coisa chamada hotline, tá? Isso aqui é curiosidade, tá, gente? Tem um hotline colocado aqui. E a gente já era PCB aqui agora. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Só para a gente verificar. Ó. Ah, tá os componentes aqui, ó. Tá todos os componentes aqui, ó. Tá vendo? Tem uns aqui que tá até sem o 3D dele. Eu vou ensinar vocês a colocar o 3D dele. Tá vendo, ó? Não, é bom, é profissional demais. Tá? Aqui, ó, tá vendo, ó? Tá aqui o resistor que você comprou. Esse é o resistor que você comprou, tá lá no laboratório.
esse formato dele chama RES 400. Então, não interessa se ele é 1K, 10K, 100K, 220K, ele é RES 400, tá? Então, é o tamanho dele. Então, o que nós vamos fazer na próxima aula, lá em 10 de maio, nós vamos continuar esse esquemático aqui, tá vendo, ó? Nós vamos continuar esse esquemático. Aí eu peço para que vocês tenham ele já pronto, tá certo? Você treina, porque você vai ter que... Você vai fazer, inclusive, do astável astável, né? E você vai transformar isso numa PCB depois, tá certo? Então é importante, pessoal, já tem isso aqui prontinho, porque aí a gente vai fazer a PCB, aí a gente vai aprender um monte de características na PCB. Depois que isso aqui tiver tudo pronto, inclusive a PCB, aí a gente faz um orçamento na China. Você fala assim, que isso, Ed? Orçamento na China, Ed? Só de curiosidade, só para explicar, tá? A aula já terminou, quero detalhes só para verificar. Ah, olha só, aqui está o orçamento na China. Essa página aqui chama JLPCB, para você verificar o preço das coisas. Então, imagina que você vai fazer uma placa de 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros por 10 centímetros, tá? Vou pedir para fazer 5 placas, tá? Vou fazer cotação. Você clica lá. O que você faz? Você pega a sua PCB, depois que você terminou ela, você vem e gera o export, você gera esse arquivo que é chamado Gerber aqui. Você pega o Gerber e o NCD, você manda esses dois arquivos exatamente lá para o cara da China, tá? Aí, ele pediu aqui, ó, tá vendo? Adicionar o Gerber, tá? Então, o orçamento, ele é baseado no Gerber, mas se o seu Gerber estiver todo ok, as placas, elas vão sair aqui por $2. $2, cara. Quer dizer, o dólar tá a 6, vai dar R$12, com mais os impostos, vai pagar uns R$18. 5 placas. Tá vendo, ó? 5 placas. Aí você fala assim, oh, mas espera aí, isso já é com transporte? Bom, você escolhe aqui Brasil, né? Região, Albânia, Antigua, Pelágios, Brasil. Pronto. Ué, pegou o Brasil aqui, não? Tem que pegar o Brasil aqui. Pegou. Salvar. Vamos ver quanto vai dar o transporte. Calculou. Aí, $10. Somando tudo, né? 10 com 2 dá $12. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos calcular aqui, ó. $12 vezes 6, R$72. São 5 placas, 14. Não, você não faz esse preço aqui no Brasil. Você não consegue. Fazer uma placa de circuito impresso por R$14 nessas dimensões, é impossível fazer isso aqui no Brasil com esse valor. É impossível. Então, aí a gente começa a verificar, gente, olha que detalhe interessante, né? Eu estou ali no laboratório, no protoboard, é legal, você está fazendo a montagem, desenvolvendo tudo. Mas quando você quer fazer o produto final, então existe uma possibilidade de exatamente você fazê-la na China. Não só a China, outros países também estão indo para o mesmo detalhe. É um serviço terceirizado. Fazer placa de circuito impresso hoje, gente, é como se fosse imprimir numa impressora a foto que você tirou na câmera. Né? Antigamente, quando a gente tirava foto, né, eu vou te dar de você, a gente tirava foto, pegava o filme, mandava lá para a empresa lá que fazia a revelação de foto, aí saía aquelas fotos para a gente tudo impressa. Hoje não, você tira foto no smartphone, você tira foto na câmera, e quem quer ter o físico tem que ir lá na loja mandar imprimir. Então, o ato de você pegar o arquivo JPG é o arquivo de imagem. O arquivo de imagem da placa de circuito impresso chama Gerber. Então, você pega o Gerber, põe numa máquina lá, ela faz aquilo virar placa de circuito impresso. Então, a placa de circuito impresso é como se fosse uma folha impressa. Só que ela é corroída, ela é mais sofisticada, logicamente. Mas é para explicar para vocês que existe um arquivo padrão. E o interessante que você também pode fazer na parte lá da China é que você pode pedir para já vir montado. Sabe? Tem um serviço chamado Assembly. O que seria o Assembly aqui? Então, que você clica aqui, ó, você faz um orçamento, inclusive, tá vendo aqui, ó, você pode chegar lá no estoque de componentes lá do
dessa empresa aqui, elas estão todas desse jeito, tá? Você vai lá no estoque e verifica os componentes. Sabe? Isso eu vou explicar para você. Você fala assim, gente, é desse jeito? Você já consegue saber qual que é o valor que você vai pagar aqui no Brasil da coisa montada. Cabe apenas você chegar a placa montada, você põe ela numa caixinha e vende. Esse que é o objetivo. Tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o 741. Vamos ver quanto que está custando lá na China, lá, o 741. Aqui, ó. Ah lá, e foi lá e vai procurar todo 741 do estoque deles lá. Aí, diodo, resistor, transistor. Circuitos integrados. Tá aqui, ó. Já... Vamos ver aqui, ó. Nossa, ainda pode escolher pelo fabricante também. Olha que coisa legal. Deixa eu ver aqui. Vamos já bom direto aqui. E pôs resistor. Deixa eu ver qual que é aqui, ó. Texas. Vou pegar o da Texas, eu acho que vale a pena. Ok. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Single text somente. Tem só um pouquinho aqui. Tinha achar, acho que é LM, né? Tá. Gente, vocês podem ver que o trabalho que existe é justamente encontrar o datasheet, né? Isso aí é o código. Isso é o que é o refinador de tudo, sabe? É desse jeito mesmo. Tá? Então, por isso que o pessoal verifica. Pô, serviço de engenharia técnica é ficar minerando as informações aqui. Deixa eu melhorar aqui. Vou colocar aqui LM74. Não, vou para aqui CA741, porque eu já pego o... Quer ver? Vai para a família 7. CA. Não é CA, não. Então deve ser o LM. LM74. Vamos ver se vai encontrar aqui. Só um pouquinho. Ó, também não é. Então é o A. Quer ver, ó? O A. Gente do céu, não tá achando? Então, peraí, então vai ter que... Tá. Só um pouquinho, peraí, cadê o datasheet que eu abri aqui antes? O A, tá vendo? É o A741, ele não encontrou, tá vendo? Ó? Isso faz parte, tá vendo? Ó? Ele não achou o A. 741 ele achou. Tá, mas aí o que acontece? Você pode entrar no estoque do fabricante e automaticamente saber o preço de que ele vende. Por exemplo, aqui, ó. Acho que esse cara aqui, quer ver? Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Tá aqui, ó, certinho. Aqui, ó. Nesse caso é um SMD, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui o 741. Tá vendo, ó? Certinho. Lá. Ele custa $0,60. Olha que coisa legal. Então você vai pedir para fazer a placa, você vai pedir para o cara já mandar soldado e você ainda vai comprar o componente na mão dele. Tá vendo? Ó? Então, quando você faz um serviço desse aqui, você passa o Gerber, você passa a lista de materiais, que é o Build of Materials, e depois ele te dá o orçamento todo aqui, ó, essa placa toda pronta que sai, portanto. Você fala assim, gente, é desse jeito, é desse jeito. Inclusive, eu esqueci de fazer um comentário aqui, como é que gera a lista de materiais aqui, esqueci. Rapidinho, tem mais um minuto, dá para verificar aqui, ó. Para fazer a lista de materiais, você vem aqui em Objects, e tá aqui, ó, Bill of Materials, ou seja, lista de materiais. Então, clicando nele aqui, o que você vai ter aqui, ó? É uma informação que a gente vai colocar aqui do lado do esquemático para a gente poder saber o que tem que comprar. É muito legal, olha só. A gente tem que colocar a quantidade, então eu vou colocar a quantidade como primeiro. A gente tem o name, tem que colocar o designador, né? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o designador, que seria o segundo, aí eu vou subir aqui. Para trocar essa quantidade aqui, eu troco aqui para ref10, tá? Então aqui, ó. Eu vou colocar a quantidade, vou colocar aqui o designador, vou colocar o nome dele, e no manufacturer aqui eu vou colocar... Professor, como é que você fez para aparecer aquela 4 linha ali? 4, não entendi. A quarta linha. Tá. Só um pouquinho. É o part, né? Não, é o name, só um pouquinho. Velho.
Ah, tá, só um pouquinho. Aqui é o value. Desculpa, aqui é o value. E o outro aqui é o name. Tá, só vou explicar aqui, ó. Para surgir mais uma nova linha aqui, você colocar ADD, acrescentar. Ah, eu acrescentei um monte aqui, tá vendo? Ó? Então, quando eu clico nela aqui, aí automaticamente eu troco a sua característica aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou até deletar, ó. Tá vendo? Então, basta você... Somente 4 já é o suficiente, tá, gente? Não precisa mais que isso aqui, não. A não ser que você esteja trabalhando numa empresa de engenharia que vai te cobrar muito mais coisas. Mas para entregar o trabalho aqui do Instituto, só esses 4 que é o suficiente. Quando eu tive que fazer trabalhando, a gente colocava quase 7, 8 características aqui, mas não é o objetivo do curso aqui não, tá? Então, ó, quantidade, ele vai te falar para você quantos resistores tem. O RF10 ele vai te falar para você o designador, tá? Aqui eu tenho o value, que é o que ele é 10 micro, ele é 1K, e o name, que seria o footprint dele. Place table. Na hora que eu clico aqui, lá, pronto, ó. Prontinho, ó. Olha que coisa legal. Tá vendo, ó? Aqui, ó, eu tenho agora meu esquemático mostrando o que foi feito. Tá vendo, ó? Eu tenho aqui, tá, quantidade, um resistor, um J1, ou seja, um conector header, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um J3, que é um header de 3. Eu tenho aqui um resistor R1 de 10K, que ele é o RF400. Esse 400 daqui é o mesmo que está lá na China, que o cara vai saber também que é um RS400, gente. Tá? Eu tenho aqui o R3500, que é esse trimpote aqui, ó. Eu quero um trimpote 33J1. Esse cara lá da China, esse tem o mesmo código. Então ele sabe qual que é o tamanho do trimpote que tem que colocar na placa. Isso agora vocês estão entendendo como é que as coisas fecham entre si. Se você passar a informação extremamente correta de como é que é feito, você manda para lá, eu juro para vocês, eu fiz esse teste. Eu fiz esse teste em 2019. Eu mandei o Gerber, me responderam em 24 horas, eu cheguei e falei assim, agora seja o que Deus quiser. Passei meu cartão de crédito, eu falei assim, esse negócio vai chegar daqui dos 3, 4, 5 meses. Não, em 3 dias a placa ficou pronta. Eu fiquei impressionado. Aí saiu da China, demorou 5 dias para chegar aqui no Brasil, aí chegou aqui no Brasil, e demorou 12 dias na Receita Federal, para me pagar os impostos lá, que deu uns 40%, e mesmo assim saiu muito mais em conta. Não, eu fiquei assim, impressionado. Tá? Então, gente, o objetivo, tá? Eu já... terminou a aula, né, praticamente, é para vocês entenderem o que vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo a gerar um produto, tá? Aí depois a gente vai começar com a parte de programação, desenvolvimento eletrônico, aí depois a gente vai fazer aqueles 6 projetos de vocês, tá? Vai fazer tudo simulando no Proteus, aí depois vocês vão lá e faz tudo no DIP3, faz a placa, faz o orçamento na China, você sabe quanto que sai para você desenvolver uma coisa que você deseja. Tá? Eu deixei até um vídeo no Shark Tank lá, que foi aquele cara que fez um sistema robotizado, um iFood robotizado. Gente, que coisa impressionante que aquele cara fez. O negócio ficou show demais. Quem viu aquele Shark Tank que eu passei, você pode ver que todos os investidores ficaram de boca aberta. Eu falo para você, eu fiquei impressionado. Falei assim, gente, um brasileiro fez aquilo ali. Para ele ter chegado àquele nível de entrega ali, porque ele estava com a faca e o queijo com os investidores ali. Ele provou que o negócio funciona, ele tinha toda a documentação, como é que a coisa fazia, ele tinha todo o software. Então, aquilo ali é o que você tem que chegar para você arrumar um investimento, caso você queira mexer nessa área. Tá certo? Então, você tem que gerar todos os documentos, porque aí o cara vai verificar, quanto é que custa? Custa porque aqui, ó, eu tenho o Gerber, eu tenho o orçamento da China, pago os impostos aqui, vendemos isso aqui, paga tanto. Então, agora vocês estão começando a entender por que eu estou passando essa parte de documentação. É para justamente você entender o que você pode fazer. Tá? Ver uma pergunta no chat aqui só um Professor. Sim, eu estou aqui depois do horário. Eu vou continuar aqui depois. Tá? A aula terminou, tá, gente? Quem quiser já... Professor. Depois. Oi, sim. Aqui, você só me mostra rapidinho qual que são aquelas configurações, acho que é Bill of Materials que você tinha mostrado? Sim, tá. Então vamos lá. Só lá. essa configuração rapidão.
tranquilo. Você clica aqui no Object, já foi lá? Bill of Materials. Ele, eu acho que normalmente vem com 3, não é isso? Isso. Tá, então você coloca, acrescenta que gera um quarto, tá beleza? Você gerou um quarto aqui. Aí o primeiro, você clica, ele vai ficar azul, você troca aqui no show e coloca quantity, que é quantidade. No segundo, você vem aqui no show e troca para ref 10. No terceiro, você marca e passa para value. E o quarto, você troca para name. Beleza? Tá? Aí você bate no último aqui, ó, o export file, ele manda para o Excel. Olha que coisa, ele manda para o Excel. Então, esse aqui é o que você tem que mandar para a China. Entendeu? O export file é o que você pega a mesma informação e manda ele para a China. Aí mandou para a China, aí o cara da China lê e te dá o orçamento. O place table é o que fica no esquemático. Tá certo? São coisas diferentes para a gente poder verificar. Tá jóia? Melhorou aí? Tá? Entendi, consegui colocar aqui. Tá. Teve 2 alunos que pediram para me ajudar em relação ao trabalho. Um foi a Priscila, teve um outro antes aí. Gente, estou à disposição, tá? Comigo não tem esse detalhe, não. Eu fico até 4h30. Eu não quero atrapalhar a aula do professor lá, não. Estou à disposição aí. Tinha um aluno que pediu primeiro, antes da Priscila. Ou como é que é? Senão já vai a Priscila de uma vez aí. Falou, cara. Kaique, não era você que tinha um negócio que te ajudar? É Cauê, né? Não sei se é Cauê ou Kaique. É Cauê, né? Desculpa. Vamos, Kaique. O Cauê, é você que queria que eu resolvesse esse negócio da matéria? Não, tudo bem, Kaique. Desculpa, acho que é o Cauê. É você, Cauê, que queria ajuda lá nos cálculos lá, é isso? O microfone dele tá aberto aí, não sei. Não, tudo bem, então vamos lá. Ô, Priscila, então, eu tô falando, né, mas o seu áudio não tá saindo não, viu, cara? Não, sua voz não tá saindo não, Cauê. Não tá não, infelizmente não, tá? Você tá ouvindo aí? Só um minuto. Ah, então tá beleza. Então, Priscila, tá, tudo bem, tá jóia, tô esperando, pode ficar tranquilo. Priscila, pode perguntar. Eu queria ajuda na parte de ligar o circuito monoestável, porque o meu tá passando dos 10 segundos e aí o LED continua ligado. Tá certo. Manda pro meu e-mail agora o arquivo que eu vou olhar o que pode ter acontecido. Pode mandar que eu corrija agora para você. Tá bom? Tá, o e-mail, você tem meu e-mail? Tenho não, eu ia olhar no IFMG. Não, tô olhando. Não, pera, vamos fazer aqui rapidinho, não vou perder tempo não. ifmg.edu.br. Tá aí, ó, elbert.desai.fmg.edu.br. Tá aí, pode mandar agora, eu abro aqui e verifico o que está acontecendo. Tá? Mais alguém aí? Pode perguntar, gente, estou à disposição aí, não tem problema não. Inclusive tem gente que mandou via e-mail, às vezes eram erros pequenos. Gente, outra coisa, eu tenho até para comentar um perfil que eu tenho, de exatamente